Dá Ok? uma olhada ali. Opa, Edinho, Estou aqui, estou oh, que aqui. maravilha. Coloca Edinho aí pra gente. Edinho, obrigado. O grande Edinho Silva está aqui com a gente, candidato agora à presidência do Partido dos Trabalhadores. A competição lá vai ser grande dessa vez. São quatro nomes concorrendo, né, Edinho? Não é só você. Mas não é a primeira vez que isso Ninguém sabe, todo acontece, mundo sabe né? que você vai ganhar, Edinho, né? É, Ou vai ter você, novidade? eu acho que você também sabe ou não? Tá achando que não? Né? Primeiro, muito obrigado, Ricardo, Guga, por estarem aqui com vocês. É uma alegria imensa. Ricardo, eu já conversei muitas vezes, Guga, você pouco menos, mas tenho um respeito imenso pelo trabalho de vocês e por esse trabalho fantástico que vocês têm realizado aqui juntos agora, né? Então, Obrigado. muito obrigado pela oportunidade. Claro que quando a gente disputa eleição, né, seja uma eleição na sociedade, ou no nosso caso, o PED, né, que é um processo de eleição direta interna do PT, você sempre disputa para ganhar, né? Você entra com muita vontade para ganhar. Mas eu respeito muito as demais lideranças que estão disputando comigo, estou cumprindo todo o ritual da disputa, né, participando dos debates, viajando os estados, apresentando aquilo que eu penso que é prioridade para o PT nesse momento da nossa conjuntura. Então, tenho conversado muito internamente com o partido e, claro, espero que os nossos filiados e militantes reconheçam esse meu trabalho no dia 6 de julho. Claro. Ô, Edinho, me diz uma coisa. Você acha que vai dar para reeleger Lula no próximo ano? Olha, Nobrar, eu acho que, claro que não será um passeio, porque nenhuma eleição no Brasil tão, tão caracterizado pela polarização como nós estamos vivendo, não há mais eleições, né, que a reeleição ainda, né, só fazendo um parênteses, por ela ter se institucionalizado também no Brasil, é importante que se faça essa ressalva, muitos candidatos que disputam a reeleição acabam tendo vitórias um pouco mais largas sobre seus adversários. Mas numa eleição presidencial, com o Brasil com as características que nós estamos vivenciando hoje, acho muito difícil ser uma eleição tranquila, uma eleição disputada, né, como eu caracterizei agora há pouco, como um passeio. Mas eu tenho muita confiança, Noblar, na recuperação da popularidade do governo Lula, evidente. Essa semana, pesquisas, né, ou pelo menos uma pesquisa foi publicada, que mostra o governo numa situação difícil. Eu havia visto, nos primeiros meses do ano, pesquisas favoráveis, inclusive o TREC, né, que é monitoramento diário, o ambiente na sociedade bem mais favorável ao governo, a sociedade entendendo um pouco mais, né, as iniciativas do governo. Veio esse episódio do INSS, eu penso que isso foi um fato negativo importante, importante, que impediu que o governo voltasse a um crescimento sustentável na sua popularidade. Mas eu penso que o governo tem muita capacidade de iniciativa, o governo tem capacidade, né, de não só fazer com que tudo aquilo que foi construído a partir de 23, porque aqui também, fazendo um parênteses, o presidente Lula assume o governo uma situação muito difícil, não só do ponto de vista do gasto público, né, onde 375 bi foram gastos no último período de governo, inclusive no período eleitoral, o que eu penso que caracterizou, entre aspas aqui, para eu não sofrer nenhuma penalidade jurídica, se caracterizou um processo de compra de votos, talvez o mais arrojado da história da República. E o presidente Lula assume, além de um problema grave do ponto de vista orçamentário, também as instituições extremamente fragilizadas, o Brasil num ambiente de instabilidade muito grande,
Então, foi um processo de 23, a partir de 23, praticamente de reconstrução do governo, de reconstrução das políticas públicas, de reorganização das políticas públicas. Hoje nós estamos vendo a retomada do Minha Casa Minha Vida, já unidades sendo entregues, obras do PAC já em andamento. Eu penso que ainda o governo tem problemas, mas o Pé de Meia, que foi lançado agora no Lula 3, é um programa importante que eu penso que nós temos que trabalhar para universalizar o Pé de Meia, porque é um programa muito importante de manutenção do ensino dos alunos de famílias vulneráveis no ensino. Né? O presidente tem dito aí de outras iniciativas importantes que o governo já tem condições de lançar, como apoio à melhoria de moradia precária, programas também, o projeto para moto entregador, que há já estudos que apontam que ou já é ou vai ser, porque você não tem muitos dados compilados, até porque é uma profissão pulverizada. O moto entregador ou já é a maior categoria profissional do Brasil, ou será no próximo período. Então, também o presidente Lula tem pensado programas, né, nesse sentido. Tem aí a questão do apoio às famílias com dificuldade de pagar energia elétrica, em relação de compra de gás. Então, o governo tem iniciativas, além daquilo que foi feito, que eu julgo que teve um impacto grande, maior, inclusive, do que muitos achavam, que é o crédito trabalhador, que deu aí uma folga para as famílias endividadas. E eu acho que o grande projeto do próximo período é o projeto de isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, que na verdade tem impacto até quem ganha 7 mil reais. É um projeto fundamental e que eu penso que nós temos que debater, a sociedade tem que entender. Então, o governo, uma coisa, Noblar, quando a gente olha para um governo que não vive um bom momento de popularidade, você vê um governo sem capacidade de reação. Não é o caso do governo Lula, longe disso. O presidente Lula é um executivo forte, é um presidente forte, com muita capacidade de reação. Então, eu sou muito otimista do governo em relação ao próximo período. E se o governo, de fato, concretizar essas suas iniciativas, nós vamos entrar em 26 com muitas condições, e por isso que eu acredito na reeleição do presidente Lula. Agora, me diga uma coisa, por que que esse governo cria tanto problema para ele mesmo? Porque é pelo menos o que a gente vê. Olha, claro que nós temos problemas. Eu não sou daqueles que diz não, está tudo muito bem. Não, nós temos problemas. Nós temos problemas em encaminhamento das nossas iniciativas. Muitas vezes, eu acho que a gente deveria organizar melhor as nossas iniciativas. A gente deveria estruturar melhor as nossas iniciativas. Nós tivemos muito problema, não na política de comunicação, até porque eu fui SECOM, eu entendo como que a SECOM funciona. A SECOM divulga aquilo que o governo efetivamente executa, ou aquilo que o governo cria. Eu falo que quem dá o tom da política de comunicação do governo são as áreas do governo, ou é a área política, ou é a área de organização de programas, ou seja, o governo tem uma boa política de comunicação quando o governo tem uma boa condição de entrega, porque senão a gente acha que a comunicação é uma iniciativa estruturante, ela não é. A comunicação leva para a sociedade aquilo que efetivamente o governo tem feito. Então, acho que a gente precisa melhorar, muitas vezes, a forma como a gente tem construído as nossas iniciativas, baixar um pouco a temperatura, ter mais calma, né? E com isso, inclusive, unificar melhor o governo quando o governo vai tomar uma iniciativa importante. Que é ruim quando a gente vê, às vezes, cada ministro falando uma coisa. Isso, para quem, que a sociedade que está vendo o governo, que quer um governo que lidere, claro que isso gera insegurança. Então, nós temos problemas, você tem razão, e nós temos que corrigir esses problemas. Dinho, você já tem dito, né, sobre a necessidade de renovar os quadros do PT. A próxima eleição é a última do Lula. E como é que tá isso? Qual é Haddad, é Alexandre Padilha? Qual que é o futuro do PT? Olha, Guga,
presidente tem uma frase que eu tenho usado muito, que é uma frase que ele construiu num diálogo comigo, um diálogo informal, né? Foi uma frase de discurso dele, onde ele diz assim: olha, o meu substituto não será um nome, o meu substituto será o partido. Ou seja, qual é o pressuposto dessa fala do presidente? Que o PT tem que estar forte, que o PT tem que estar organizado, que o PT tem que estar estruturado, que o PT forte, organizado, estruturado, principalmente dialogando com a realidade social brasileira, repito, dialogando com a realidade social brasileira, esse partido constrói nomes. O problema é que nós não podemos entrar nesse período da nossa história, onde o presidente Lula disputará a última eleição em 26, né? Entrar nesse período da nossa história com um partido fragilizado, né? Um partido desorganizado, um partido com dificuldade de dialogar com a sociedade, um partido que não entenda os desafios dessa quadra histórica que nós estamos vivendo. É evidente que esse partido não vai construir sucessor para o Lula. Agora, se esse partido estiver organizado, estruturado, enfim, dando conta dos seus desafios, o nome nós vamos construir, porque o PT terá condições de parir esse nome. Então, por isso que o presidente Lula tem priorizado tanto também, né, se envolvido tanto, para que o PT saia desse processo eleitoral que nós estamos vivendo hoje, né, mais forte, né, com condições de se organizar para os desafios futuros. Ô Edinho, me diz uma coisa, por que que a esquerda em geral já não é mais só o PT, embora o PT seja o partido mais expressivo da esquerda, por que que a esquerda em geral leva um banho como leva nas redes sociais da direita? Enfim, por que que a esquerda continua tão analógica num tempo que já não é analógico? Ricardo, eu penso que, assim, primeiro, tem algo que a gente precisa debater com muita tranquilidade, mas precisa debater. E toda vez que a gente diz isso, e nem acho que seja a direita, é que hoje, infelizmente, tem uma organização dentro da direita brasileira que é de inspiração fascista. Também não tem nada de diferente do que está acontecendo no mundo, né? Nós estamos vendo as expressões do fascismo na política, né? Não só no pensamento social, mas na organização política, crescendo na Europa toda e tendo vitórias eleitorais importantes. Ninguém tem a dúvida que o Trump é o maior líder fascista hoje do século XXI. Então, esse pensamento fascista, às vezes você fala assim, nós precisamos regulamentar as redes sociais, eles tomam isso como se fosse um ato de censura. Não é um ato de censura. Censura é quando você cerceia o conteúdo. Nós não estamos falando de cerceamento do conteúdo. O conteúdo, cada um produz o que quer. O que nós estamos falando de regulamentação. Ou seja, se você produz um conteúdo que é mentiroso e se ele tem impacto na sociedade, que você responda por isso. Você tem que responder. Porque se você provocou um dano ao coletivo, esse dano você tem que pagar por ele. Por que eu digo isso? Porque nós temos que entender um pouco também literalmente essa caixa preta, que é o algoritmo. Por que o algoritmo impulsiona mais um tipo de conteúdo e não impulsiona outro conteúdo? Né? Por que o algoritmo vai propiciando engajamento e mais engajamento quando é um conteúdo muitas vezes agressivo, mais contundente, performático, né? Portanto, que teoricamente vai gerar mais audiência do que quando nós estamos falando aqui, por exemplo, nesse espaço que nós estamos também na internet falando de questões importantes para a sociedade, debatendo a sociedade. Por que não é tão atrativo para o algoritmo assim? Então, eu acho que tem um problema que nós temos que entender essa questão estrutural das redes, mas isso não quer dizer que a esquerda não tenha problemas
em se relacionar com as redes. Evidente que nós temos também. Eu acho que a gente se fecha muito mais à nova dinâmica, ao efetivamente o conteúdo que seja atrativo, né, aquilo que efetivamente, principalmente a juventude, se sente atraída em ver, aquilo que para a juventude não é maçante. Né? Então, nós temos que também ter humildade, entender com quem é bom, com quem faz bem, né? Aceitar, qualificar os nossos métodos, as nossas práticas. Então, eu não estou dizendo que a gente não tem que se abrir para as novas linguagens, né? Efetivamente para aquilo que é atrativo nas redes. Mas também a gente não pode achar, né, que algumas lideranças, por exemplo, que eu caracterizo de pensamento fascista, como que engajam tão rápido, como que performam de forma tão rápida. Né? E a gente sabe que hoje, Noblar, você tem também instrumentos tecnológicos pouco orgânicos que também geram uma avalanche de engajamento. Então, tudo tem que ser visto, né, sem nenhum dogma, de forma muito tranquila, mas eu acho que a gente tem que achar aquilo que é falha da esquerda na produção de conteúdo, aquilo que efetivamente as redes caracterizam como conteúdo atrativo, e aquilo que também não é orgânico, né? Que a gente tem que, em alguma hora, debater isso também. Né? É, Edinho, tem um pessoal achando que talvez o Lula não concorra na próxima eleição. O PT pensa nisso, pensa no plano B. E quem seria o plano B? Naturalmente seria o Haddad ou tem algum outro nome? Não, Guga, o candidato do PT é o Lula, não tem plano B. O Lula está bem de saúde, o Lula ele está disposto, o Lula tem uma disposição absurda, uma vitalidade absurda, né? Mesmo sendo um homem praticamente 80 anos, a vitalidade dele muitas vezes é maior do que de um jovem. Então, o Lula está bem, ele está bem de saúde, ele está com vitalidade. Então, ele é, na minha avaliação, o grande candidato dessa eleição. Né? A direita está aí tentando achar alguém. O Lula não, o Lula é o grande candidato, é o candidato que está colocado, é o candidato que já ganhou 3 eleições presidenciais, que fez a Dilma sucessora. Então, acho que o melhor candidato, o candidato mais preparado para enfrentar essas eleições é o Lula. Ô Edinho, a direita certamente irá disputar essa eleição com vários candidatos, salvo se eventualmente o Bolsonaro, em tempo hábil, dissesse meu candidato, sei lá, é o Tarcísio. Estou falando do Tarcísio pela importância de São Paulo, do governo de São Paulo, e de você ouvir de outros candidatos, claro, sob reserva que eles, olha, se for Tarcísio, eu até abro mão da minha candidatura e apoio o Tarcísio. Mas Bolsonaro não tem dado nenhum sinal nesse sentido até agora. Pelo contrário, parece perseverar com essa história de que ou ele será candidato, todo mundo sabe que não será, ou então será um parente dele, alguém de sangue. Agora, muito bem, então o panorama que se desenha hoje, que pode mudar, claro, depois, mas que se desenha hoje, é de você ter a direita disputando a eleição com vários candidatos. E ela argumenta que, bom, mesmo sendo ruim disputar com vários candidatos, a gente depois se une no segundo turno. Você acha que se une de fato? Quer dizer, a história ensina isso? Olha, Ricardo, eu penso que vai depender muito de como nós estivermos lá para abril, maio de 26. Eu acho que, até porque, você bem disse, nós temos um candidato, que é o presidente Lula, sentado na cadeira.
por si só, ele se torna um polo fortíssimo de qualquer disputa eleitoral. E do Claro. outro lado, você tem uma indefinição de cenário, até porque nós estamos passando a limpo no país uma tentativa de golpe de 8 de janeiro de 23. Então, o país também, e isso é importante, até aproveito aqui, o país corretamente não está normalizando uma coisa que não pode ser normalizada. O presidente Lula estava em Araraquara no dia 8 de janeiro. Eu acompanhei de perto aquilo que aconteceu. Efetivamente, e depois das investigações e aquilo que veio a público, é algo inaceitável para um país que queira construir a democracia. E a gente, às vezes, normaliza, né? A gente começa a achar que as coisas são normais. Não é normal. Você não pode ter uma tentativa de golpe, você não pode ter violência, né, que se materializou no dia 8 de janeiro em Brasília, de quebradeira da sede dos poderes. Aquilo era simbólico, você estava agredindo os poderes instituídos, os pilares da democracia. Depois você investiga e você enxerga a organização na tentativa de assassinato do presidente, vice-presidente e do ministro, presidente do TSE. Então, o país tem que passar isso a limpo. Não dá para a gente achar que isso é normal. Às vezes, Noblar, eu leio as coisas, eu fico meio indignado, porque a gente quer normalizar o que não pode ser normalizado, a gente quer banalizar o que não pode ser banalizado. Um país que queira, de fato, caminhar para um processo civilizatório que tem a democracia como eixo central, não pode banalizar da forma como setores da sociedade e até algumas manifestações da imprensa queiram banalizar ou querem banalizar uma tentativa de golpe. Então, claro que enquanto esse processo não findar, né, desse passar a limpo que nós estamos vivendo, eu penso que, de fato, a direita está muito confusa, porque nem ela sabe o que é que vai sair desse processo. Quem são aqueles que serão responsabilizados pelo Poder Judiciário por participarem desse processo? Está tudo muito confuso. Então, nesse cenário de instabilidade que hoje permeia o campo da direita, eles vão ter muita dificuldade de construir tática. Mas eu penso, Noblar, que vai ter algo que vai pesar muito nessa construção, que é a forma como o governo vai chegar em março e abril do ano que vem. Estou falando aqui um debate muito franco e sincero. Se o presidente Lula chega com 40% de ótimo e bom em março e abril do ano que vem, acho muito difícil alguns desses nomes que estão colocados por você abrirem mão de projetos que eles estão inseridos para vir fazer disputa eleitoral. Então, é um cenário de certeza no nosso campo, de definição no nosso campo, e de muitas incertezas e de muita instabilidade no campo da direita. Por isso que eu digo que nós só vamos começar a enxergar, né, qual o cenário que nós vamos disputar em 26, primeiro, quando terminar o julgamento da tentativa de golpe de 8 de janeiro. E, claro, em paralelo, de que forma que o governo vai se posicionar também e de que forma que o governo vai estar do ponto de vista da aprovação popular nesse período também. Edinho, entre esses nomes que a direita está ventilando, Zema, Caiado, Ratinho Júnior, a Michele Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, qual te parece o mais. E o Tarcísio, obviamente. Qual te parece o mais competitivo e o menos competitivo para o Lula? Olha, eu não consigo caracterizar assim, Guga, eu não estou fugindo da tua pergunta, não. É que eu acho que você deixou de fora o candidato que de fato hoje está colocado, que é o Bolsonaro. O candidato da direita hoje é o Bolsonaro. Tanto é que o Bolsonaro trava qualquer movimentação, Guga. Qualquer movimentação posterior é travado pelo Bolsonaro. Por isso que a direita espera o julgamento do Supremo, a conclusão desse processo, para saber qual o cenário que vai estar construído depois. Então, acho que hoje o candidato forte da direita é o Bolsonaro.
Ele é o candidato, tanto é que nenhum movimento é feito sem que se defina o que será do Bolsonaro nesse processo. Então, acho que qualquer posicionamento sem esse passar a limpo de 8 de janeiro esteja concluído, qualquer posicionamento aí é uma especulação sem muito laço na realidade. Edinho, eu acho que a gente já te explorou demais. E você deve ter mais o que fazer do que ficar jogando conversa fora. Conversa fora, eu estou falando no bom sentido. Agradeço muito pela sua participação no programa e voltaremos a nos reencontrar. Não tenha Obrigado, dúvida. Adriano. Olha, Ricardo, eu aproveito a oportunidade mais uma vez, dar os parabéns a você. Enfim, você é um ícone da imprensa e comunicação brasileira e o Guga é uma das grandes lideranças também da comunicação nesse processo. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Para mim é uma honra e espero voltar aqui mais vezes e a gente continuar discutindo temas importantes para o Brasil. Muito obrigado e minha gratidão também a todos os internautas que nos acompanham. Muito obrigado. Obrigado, Edinho. Vou lhe Maravilha. pegar, vou lhe pegar pela palavra, Edi. Tá Olha aí. aqui, olha, temos aqui.